Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao modelo da semana passada, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos assuntos. Como a gente falou na semana passada sobre os primeiros passos na jornada dentro da doutrina espírita, é interessante hoje, então, que a gente fale também sobre os primeiros passos dentro da jornada de um paciente que quer começar a se alimentar melhor, ter uma alimentação mais saudável, né? Melhorar essa parte nutritiva dentro do corpo dele. Então, vamos começar falando justamente sobre essa questão de como eu faço, né? Entendi que eu preciso ser mais saudável, consumir melhores alimentos, mas e aí? Por onde começar, né? Por onde começar? Também separei aqui algumas perguntinhas para a gente poder direcionar um pouco o bate-papo, certo? A Sim, Vitória sim. vai trazer bastante do ponto de vista dela ali de dia a dia, de atendimentos em consultório. Eu vou participar um pouquinho também, já que eu também tenho essa rotina de alimentação saudável, então acho que compartilhar boas práticas é sempre bem-vindo. Sim, sim. E para começar, antes da gente falar das perguntas, é legal as pessoas entenderem que hoje em dia existe uma diferença muito grande entre você ser saudável e você ser fitness. Por quê? Isso é bom falar. Quando a gente se depara numa rede social, tem muita coisa sobre nutrição. E nem sempre é sobre o mundo saudável, e sim o mundo fitness. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre você pensar no saudável, eu tô falando só de caloria, eu tô falando só de resultado estético. Então, quando eu falo de saúde, eu tô falando de qualidade nutricional além de quantidade, tá? Um grandíssimo exemplo, tem muitos nutricionistas ou influenciadores, enfim, que fazem comparativos nas redes sociais entre suco de laranja e refrigerante zero. Dependendo da resposta, eu tô falando da vida fitness ou eu tô falando da vida saudável. Então, assim, a gente traz um pouquinho, quero trazer esse assunto sobre rotulagem, aí eu te dou a resposta, o que é melhor, né? Se é o refrigerante zero ou se é um suco de fruta. Mas realmente hoje a gente tem muitos conteúdos e a gente tem que saber filtrar esses conteúdos. Então, nós vamos falar aqui de como começar uma alimentação saudável e não um mundo fitness que nem sempre é saudável. Isso é importante, porque todo mundo pergunta, né? Ai, toma um suco de laranja ou toma uma coca? Ah, já que a coca zero ou refrigerante zero, enfim, não tem caloria, então eu vou tomar 2 litros Sim. de refrigerante zero por dia, porque não vai mudar nada na minha ingestão calórica, né? O E pessoal fala. nem sempre o pessoal do mundo fitness está preocupado com qualidade nutricional. Sim, Nem sim. sempre. Então é importante porque tem muito conteúdo hoje nas redes sociais e fica até confuso, né? Tem hora que você abre um perfil que fala bem de uma coisa e o outro fala mal da mesma coisa e gera confusão dentro desse Por mundo isso da que é nutrição. importante, até a gente falou dentro do vídeo da era digital, né? A gente escolher bem o que a gente vai seguir dentro da internet, porque a internet é um mundo aberto, né? Tem muita coisa Sim, e com certeza. é o que você falou, uns vai falar, uns vão puxar mais para lá, outros vão puxar mais para cá e você precisa saber o que realmente você vai ouvir, o que você vai seguir, saber filtrar. Sim. Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui, Mais famosa? que é bem interessante, né? Vai bem de acordo com o perfil nosso, que a gente é muito fã de receita de bolo. A gente é muito fã de. Ah, o que eu faço para tal coisa? A gente quer um passo a passo para seguir, a gente quer um roteiro. Entendeu? O fulano perdeu X quilo. O que o fulano fez que eu não fiz? A gente não entende que a receita de bolo tem coisas que não vai aplicar, né? Mas Sim. enfim. Qual é a melhor dieta para emagrecer? A primeira pergunta. É. Qual a melhor dieta para emagrecer? Vamos começar bem no comecinho dessa pergunta. Dieta
Eu acho que eu já disse isso aqui em outro vídeo. Em Já. latim significa estilo de vida. Então, cada um tem o seu. Pode ser ali o estilo de vida da pizza, do hambúrguer, do refrigerante. Você está em dieta, todo mundo está. Hoje esse termo dieta ele é visto muito negativamente ou como uma fórmula mágica de, ó, você faz isso, isso, isso e vai dar tudo certo. Hoje a gente tem vários protocolos alimentares, né, que, vamos dizer, o leigo chama de dieta, que é, por exemplo, uma low carb, uma cetogênica, jejum intermitente, a dieta do Mediterrâneo, que é uma das mais estudadas hoje. Então, a gente tem vários protocolos. Mas isso já ficou muito comprovado na ciência mesmo, vários estudos mostram que a melhor dieta é a dieta que você consegue colocar em prática por meses ou por anos. Então, que você consiga levar isso. Então, não adianta você pensar que alguma estratégia alimentar foi classificada mundialmente como a melhor de todas. Se você não consegue colocar em prática, ela não é melhor para você. Então, a melhor dieta, seja para emagrecimento ou qualquer outro objetivo de saúde, é a dieta que você consegue colocar em prática, né? Que vire o seu estilo de vida, seja mais automático para você. Às vezes no percurso de qualquer protocolo que você siga, né? Às vezes no percurso de um tratamento, você segue algumas fases. Às vezes é um pouquinho mais rigorosa, às vezes não. Tudo na vida a gente vive fases, mas a que vai ganhar é a que se torna um estilo de vida, né? Então isso é importante. Boa. A segunda pergunta também é quantas calorias eu devo comer por dia? Por dia, tá. Então vamos lá, é uma conta um pouco matemática mesmo, né? Todo mundo fica muito de olho em caloria hoje em dia, é impressionante, assim. Ah, deixa eu ver quanto caloria tem o alface, né? Aquela coisa que eu até comparei sobre refrigerante ou suco. Caloria, a gente tem um cálculo para se fazer. A primeira que a gente considera chama-se taxa metabólica basal, que é o quanto o nosso corpo gasta de caloria em repouso. O que a gente chama de repouso? A gente deitado, de olho aberto, sem ser dormir. Então, quanto você gasta aí, se você deitar na sua cama de olhinho aberto, o mínimo que seu corpo gasta. Para que, Vitória, ele está gastando? Para manter os seus órgãos funcionando, você respirando, você vivo, ele gasta uma caloria, tá? Isso depende da sua idade, da sua altura, do quanto você tem de gordura no corpo, quanto você tem de massa muscular. Normalmente a gente tem mais certeza com exames, né? Quais exames? Exame de bioimpedância, a gente consegue ver taxa metabólica basal, mas a gente tem um exame específico para isso que chama calorimetria indireta, que aí a gente faz através da respiração e aí é aquela máscara, né, que você já até fez correndo, mas você também fez paradinho, mas a taxa metabólica basal, como a gente vê em repouso, né, então é uma máscara que você fica uns 10, 15 minutos quietinho, sem dormir, e aí ele consegue medir esse ponto. Então, ponto 1. Ponto 2, para a gente somar nessa caloria. Toda vez que a gente faz a digestão de um alimento, a gente tem caloria envolvida nisso, tá? Então, nesse processo de você se alimentar, a gente tem caloria, né, são gastas, e a gente também soma isso. E o terceiro, muito importante, é o que você faz de atividade física. Então, se você é sedentário, se você faz 3 vezes na semana, quando você vai passar com um nutricionista, eu espero, né, pelo menos eu pergunto quais atividades físicas são feitas, que horário, quanto tempo, porque aí a gente soma essa caloria à parte do seu dia como um todo. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho ali de taxa metabólica basal 1.600. Então, eu sem fazer nada, eu já gasto 1.600 calorias. E aí, de atividade física, eu faço por dia 1 hora de musculação. Vai dar uma média de 300 calorias. Aí, eu tenho que somar esse 300 calorias com a minha taxa metabólica basal. Então, essa caloria do dia, ela é um pouco mais, vamos dizer, robusta do que a gente imagina, tá? Existe uma fórmula de bolso, que a gente chama, né, que é pegar seu peso total e multiplicar entre 20 e 25 calorias.
Só que aí depende do peso, porque se for um peso muito alto, essa caloria vai ficar muito alta, e aí a gente tem que lembrar que esse peso seria o peso ideal, né? E não, tô com 100 quilos e eu vou somar e aí eu vou consumir quase 3.000 calorias ali no dia, tá? Então é um pouco mais burocrático do que a gente imagina. Então, quantas calorias devo comer por dia? Não dá muito para saber. Se a gente for linkar com a pergunta anterior sobre emagrecimento, que hoje é muita a busca, né, da nossa população, normalmente o paciente fica entre 1.200, 1.500 calorias de consumo, tá? Porque aí a gente tem que pensar o seguinte, num processo de emagrecimento, a gente tira caloria. Porque o que é emagrecer, né? Perder gordura corporal. Então eu preciso gastar mais do que entra. Então eu preciso consumir menos do que eu gasto. Então por isso que a gente faz um cálculo do quanto você gasta o dia todo e tira uma média de 300 a 500 calorias por dia desse total. Então dá uma margem de 1.200, 1.500, dependendo se é mulher, se é homem. Então é um aí cálculo. Aí o corpo mesmo. Entender que ele precisa usar aquela gordura como fonte, né? Vitória, para quem quer manter, é pau a pau, né? O quanto você gasta é o quanto você consome. Quem quer ganhar massa muscular, processo de hipertrofia, precisa comer mais do que gasta, senão o corpo não vai conseguir ali aumentar o músculo, vai reduzir. Né? Isso é importante. E é interessante esse negócio das calorias, porque é uma coisa que eu escuto muito, assim, pessoal, né, quando a gente convive, quando a gente tá com as pessoas que sabem, por exemplo, do meu estilo de vida. Eu tenho certeza que se eu pegar o meu plano alimentar e entregar para alguma pessoa, por exemplo, que não faz o tanto de atividade física que eu faço, né? Musculação todos os dias, futevôlei 4 vezes por semana. Ou seja, tem dias da semana que eu faço academia e o futevôlei. Praticamente todos os dias, na verdade, porque de domingo eu acabo descansando ou faço só uma caminhada ali na esteira, uma bicicleta bem leve, nada demais. Então eu acabo fazendo 6 vezes por semana de atividade física, 5 de musculação, 4 de futevôlei, ou seja, acaba sendo uma intensidade grande e um gasto calórico grande. E aí eu acabo comendo muito. Eu como, pegar uma pessoa que não faz essas atividades físicas, se ela for comer o que eu como, eu acho que ela não aguenta. Literalmente, vai não se aguenta, sentir... engorda, né? Exato, assim. E aí esse é o ponto que eu queria chegar. Eu vejo muita gente chega pra mim e fala, nossa, eu como metade do que o que você come e eu não consigo emagrecer. Eu, na última bioimpedância, não tem problema nenhum falar, eu tava com 8 quilos e pouco de gordura. Dá 11, 12%, alguma coisa assim do meu peso corporal. É uma gordura muito baixa. Tava com 50 e poucos, quase 60% do meu peso corporal de massa magra, 36, 37 quilos. Eu tenho 72 quilos, 36 quilos de 72 é mais da metade, né? É a metade exatamente de peso de massa magra. Então, assim, eu não tenho muita gordura, tenho bastante massa e como, sei lá, facilmente aí umas 3.000 calorias, 2.000 e pancada por dia. Sim, sim. E aí? Aí a gente fica assim, pô, a pessoa não come tudo isso de caloria e não consegue perder peso. Eu como um monte de caloria, claro, vinda de fontes saudáveis, né? Eu não como 2.500 calorias comendo 5 Big Macs num dia. Sim, eu como sim. alimentação saudável e minhas calorias vêm de uma alimentação saudável, de bons nutrientes, etc. Mas assim, é uma alimentação de alta quantidade e com bastante caloria. Então, quantas calorias eu devo comer por dia acaba sendo muito relativo mesmo, que foi o que você falou. E eu acho que o ponto central de tudo é a gente colocar uma atividade física de intensidade todos os dias pra gente poder comer. Sabe né? um bom exemplo disso? Jogador de futebol. Quando tá ali no auge, tudo, na carreira dele, ele come bastante, só que ele gasta muito caloria. Aí você me diz quantos jogadores de futebol são aposentados e ainda mantêm o corpo deles. É difícil. Então a gente vê assim, eles ganharem muito peso, por quê? Porque eles pararam o lado da atividade física, só que continuaram comendo o que eles comiam antes, só que eles gastavam, né, energia para isso. Então é um ponto de análise. E aí você me lembrou uma dúvida muito comum
não sei se está aí nas perguntas, mas uma dúvida comum do consultório, que é o seguinte, é o contrário, né? Nossa, eu não como nada e não emagreço. Aí eu tenho duas reflexões disso. Esse não como nada, eu sempre falo, será que não come mesmo, né? É aquele não como nada, mas tá petiscando na minha frente. Então, às vezes, os beliscos ali, a gente não tem noção de quanto caloria tem nesses beliscos, nessas pequenas coisas. Porque o comer nada, às vezes a pessoa está se referindo a uma refeição completa. Só que ela vai comendo um pouquinho de cada coisa, que é muito calórica e às vezes soma uma caloria muito grande. Mas pode, de fato, acontecer de você não comer nada a longo prazo, e seu corpo não responder. Por quê? Lembra que eu falei da taxa metabólica basal, que é o quanto seu corpo gasta em repouso? É o quanto seu corpo, pelo menos, né, no mínimo, precisa para te manter vivo. E eu digo o seguinte, o nosso corpo gosta mais da gente do que a nossa mãe, gosta mesmo. Então, ele é muito esperto. Vamos pegar um exemplo. Eu gasto 1.600 calorias em repouso. Se a longo prazo, de 1.600, eu estou colocando 800 calorias para dentro, quer dizer que está muito diferente do meu mínimo. Aí o que o corpo pode fazer? Ele pode fazer algumas estratégias para reter o que está entrando, já que você não coloca o mínimo que ele precisa. Então eu falo assim, essa doida aí não está colocando o mínimo que eu preciso, tudo que entrar a gente vai armazenar, porque como eu não sei quando vai entrar essa energia, eu não vou deixar ela passar mal. Então, o nosso corpo ele é muito esperto. Ele pode fazer isso ou pode fazer até uma outra coisa. Ele gasta 1.600, você consome 800 a longo prazo, ele faz o quê? Reduz o que ele gasta. Aí você fala, nossa, meu metabolismo está mais lento, ou meu metabolismo é rápido. É dessa taxa metabólica basal que a gente está conversando que vem esses termos, né? Então, na hora que ele baixa, a gente vê que ele está um período muito grande sem receber o mínimo que ele precisa. E aí ele vai tendo algumas estratégias para não fazer você passar mal. Se a gente passa mal é porque realmente tá ruim, porque o corpo ele sempre dá um jeitinho. A taxa metabólica basal, então, consegue pode flutuar. Consegue flutuar. Desce se ele entrar nesse estado de emergência, mas ao mesmo tempo, se você é ativo, se você gasta bastante calorias, ganha se você massa muscular, aí ele sobe, vai ficando mais ele aumenta rápido. essa taxa metabólica. Exatamente. Então, por que vem disso, né? Até esse olhar do corpo de armazenar há muitos e muitos anos atrás, a gente não sabia quando ia ter alimento ao acesso. Então, o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele foi acostumado em consumir uma quantidade, armazenar para ter energia, porque eu poderia ficar dias sem me alimentar. Então, isso há milhares de anos atrás e por isso o nosso corpo, ele luta realmente para a gente consumir alimento. Então, às vezes, é muito comum eu colocar alimento e ouvir isso. Nossa, eu comecei a comer mais e eu estou emagrecendo agora. Então, o corpo, ele para de ficar nesse estado de emergência, né? Porque ele não sabe que você está tentando emagrecer. Ele pode achar que você está numa guerra sem comida. Ou seja, né, gente, tudo é equilíbrio. Né? Acho que tudo é bom senso, é equilíbrio. É um profissional, por exemplo, como a Vitória dentro do consultório, que vai ter esse olhar geral, sabe, assim, sobre um contexto de tudo. Não é simplesmente arrancar da gaveta uma dieta de faz isso aqui, acabou. Não, a gente precisa entender o cenário da pessoa, o contexto daquela pessoa, a realidade daquela pessoa. Por isso que não adianta a gente ficar o tempo inteiro jogando no Google ou no chat GPT o que devo fazer para tal coisa, achando que ele vai dar uma receita de bolo e que você vai seguir. Você pode até seguir ali, ter um resultado X por um períodozinho de tempo, mas assim, as estratégias, né, a longevidade, foi o que a Vitória falou no começo lá, de mais de um ano, né, você consegue... Sim. Não tem como, você precisa de alguém como ela que vai estudar não só você, mas também estudar as estratégias e conseguir te aplicar da melhor forma. Então acho que a gente não... Eu vejo essas perguntas aqui, eu falo assim, cara, a gente só vai atrás de receita de bolo, não existe a gente não tem que ficar procurando coisas prontas, a gente tem que ir atrás de fazer
o negócio certo, o negócio que a gente precisa fazer, porque cada um é cada um. Não adianta a gente querer pegar um negócio, replicar para todo mundo e achar que vai ter resultado. Sim. E a terceira pergunta é uma pergunta muito famosa, né? Que é a do vilão carboidrato, né? Se o carboidrato engorda. Tá. Então, bom, como a gente tá A falando pessoa de quer emagrecer, aí ela corta o arroz. Corta o arroz. E batata, o arroz, feijão, a batata. Faz promessa de doce. O que acontece? Vamos lá. Alimentação saudável. Vamos focar nesse ponto, né? O que é carboidrato? Eu tenho uma pergunta. O que é carboidrato? O que é carboidrato pra você? Você já me ouviu explicando também, eu acho que algumas vezes. Gás carbônico hidratado, tem um negócio assim, não é? Gás carbônico não precisa entrar no desenho da molécula, mas assim, o que é carboidrato pra você? É um alimento? Ah, tá, desculpa. O que é carboidrato? Senão vai ficar muito complexo, ninguém vai responder gás carbônico. Mas não é isso? Não, mas o que é carboidrato? Tipo, eu falo carboidrato, o que vem na sua cabeça? O que me vem na Igual cabeça você falou, de as comida? pessoas falaram pra cortar arroz e tal. Ué, carboidrato pra mim vem só arroz, batata, macarrão. É um alimento pra você? Pra mim, um alimento. Um alimento, tá. Por que eu tô te perguntando? Porque muita gente faz essa analogia. De um alimento. Isso, faz essa analogia de assim, eu vou cortar carboidrato. Aí corta arroz, batata e macarrão e acha que tá cortando carboidrato. Então, vamos começar do início. O que é carboidrato? Então, pensa assim, vamos pegar um alimento, o arroz, né? Falamos tanto dele, vamos pegar o arroz. O arroz, ele tem uma formação, né? Igual essa parede aqui, essa parede está do meu lado, ela foi feita com tijolo, com cimento, eu já falei isso, já expliquei aqui outras vezes, outro vídeo. Né? Lembrei. Então, assim, a parede, ela foi formada, ela teve uma formação. O arroz também. Então, o que a gente tem dentro de alimentos? A gente tem macronutrientes e micronutrientes. Qual que é a diferença? Micronutrientes são nutrientes que o nosso corpo precisa, mas não uma quantidade tão grande não. Ele precisa mais pouco. Quem são eles? As vitaminas, ferro, minerais, tá? E aí a gente tem as moléculas que a gente chama de macronutrientes. A diferença é, comparada aos micros, né? A gente precisa desses nutrientes numa quantidade maior, né? Numa alta quantidade. E aí eu tenho 3, carboidrato, proteína e gordura, que nós chamamos de lipídios, tá? Por que eu estou explicando isso? Eu tenho alimento que tem essas 3 moléculas. Eu tenho alimento que tem 2 dessas 3. Eu tenho alimento que tem mais a molécula de gordura. Eu tenho alimento que tem mais a molécula de proteína. Eu tenho alimento que mais da molécula de carboidrato. Então, eu estou chamando até de molécula para vocês entenderem que não é o alimento em si, para a gente separar uma coisa da outra, né? Que estamos trabalhando com a composição dos alimentos. Quando eu penso em carboidrato, aonde eu não encontro ele de jeito nenhum? Em cortes de carne, tá? Pelo menos na teoria deveria ser isso. Então, em cortes de carne. Todo o resto tem carboidrato. Seja mais ou menos, mas tem, tá? Uhum. Então, eu quero cortar carboidrato. Você não vai viver, porque assim, não tem como fazer isso, tá? Cada molécula dessa que eu falei de macronutriente tem funções dentro do nosso organismo. Eu acabei de falar para você que macronutrientes são moléculas que o nosso corpo precisa em alta quantidade. Precisa para quê? Então, a gente tem funções separadas para eles. Carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, para eu estar falando aqui para vocês, para eu pensar, para eu fazer uma atividade física, eu preciso de energia. E essa energia vem do carboidrato, tá? Proteína, que é tão famosa, ela é mais estrutural e também ajuda no processo de imunidade. Então, a gente tem algo... também pode formar energia, vou deixar isso bem claro. Eu tenho essa principal função do carboidrato, mas proteína e gordura também podem auxiliar na formação de energia, mas não é a função principal dessas moléculas, tá? E a parte de gordura é mais para transporte de vitaminas, hormônios, então são outras funções, tá? Uhum. Se eu tô falando do carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, quer dizer que eu preciso dele, tá?
Cada molécula dessa tem uma caloria, então eu vou juntar com a pergunta anterior, né, e já responder se carboidrato engorda ou não. Então pensa o seguinte, eu tenho um alimento e ele tem uma quantidade de carboidrato, ele tem uma quantidade de proteína e ele tem uma quantidade de gordura. Cada moléculazinha, cada grama de cada macronutriente tem uma caloria referente. Então cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, se eu for analisar os macronutrientes, a gordura é o que mais tem caloria, seja boa ou seja ruim, tá? Então, o que eu falo? Algum momento, vamos trazer rotinas aqui, algum momento você já foi em algum nutricionista, ouviu algum profissional da saúde falando assim, você abre um pote de castanha e coma à vontade? Não. Por diversos motivos. O principal, porque a gente tem muito macronutriente de gordura e gordura é calórico, né? A gente tem uma caloria maior. Então, quando eu falo dessas gramagens, eu estou falando dentro do alimento. E isso é muito importante entender, porque as pessoas falam, eu vou consumir X de proteína no dia, X de carboidrato no dia. Gente, eu não estou falando do alimento. Então, se eu falar 100 gramas de carboidrato, não é 50 gramas de arroz no almoço e 50 gramas no jantar. Eu estou falando do macronutriente. E a pessoa leiga não vai calcular isso. Não sabe calcular e nem deveria saber. Tipo assim, tá tudo bem. Existem alguns aplicativos, posso até deixar na descrição, se você não tem uma ajuda de profissional, se não pode ter o auxílio de um profissional, existem alguns aplicativos que você vai jogando os alimentos e eles vão falando quanto de macronutriente tem. É meio enlouquecedor, mas assim, pelo menos alguma coisa, né? Então, eu estou explicando isso porque a pergunta foi se o carboidrato engorda. Engorda não é muito a palavra, mas assim, ele tem uma caloria, você vai ter calorias para dentro. Qual que é o problema? Você consumir mais carboidrato do que você precisa para gastar essa energia. O nosso problema da população é o seguinte, é a gente consumir uma energia como se a gente fosse maratonista. Então eu acordo, vou lá na padaria e aí eu tomo um suco de laranja, um café com leite, um pão na chapa. Eu tenho uma quantidade de carboidrato, você pode sair dali e fazer uma aula de bike, correr na rua. Não, o que você faz? Você vai, senta no escritório e vai trabalhar. Aí o corpo acha o seguinte, não, vamos guardar essa energia que na hora do almoço essa pessoa vai correr. Aí na hora do almoço você vai lá, mete um parmegiana ou uma macarronada. Ele falou, nossa senhora, então vamos virar maratonista, né? Pela energia que tá colocando para dentro, vamos virar maratonista. Aí chega à tarde, você continua trabalhando sentado, à noite você chega em casa, coloca mais alguma coisa para dentro e vai dormir. Então, assim, a gente coloca uma energia que a gente não usa. Se você gastasse ela, né, não teria esse termo do engordar. Então, o carboidrato não é vilão. E como eu estava falando, cada gramagem do macronutriente tem a sua caloria. Uhum. Então, assim, eu pego lá o nutricionista, quando ele vai montar o plano alimentar, ele tem todas as ferramentas, pode ser na mão ou via tecnologia hoje em dia, mas a gente tem o quanto de carboidrato tem naquele alimento, o quanto de proteína e o quanto de gordura. E aí a gente multiplica por essas calorias, né? Então, se um alimento tem 20 gramas de carboidrato, e eu falei que cada gramagem do carboidrato são 4 calorias, é 20 vezes 4. Aí eu tenho caloria do carboidrato. Aí eu vou pegar a proteína, são 10 gramas, 10 vezes 4 calorias, quantidade de caloria de proteína. Eu vou lá na gordura, são 5 gramas de gordura, 5 vezes 9 calorias. E aí dá quantidade de caloria da gordura. E aí qual que é a caloria então do alimento? A somatória disso tudo. Tá? Então é uma coisa mais técnica, mas é legal minimamente explicar para as pessoas não acharem que a caloria é a coisa aleatória e que carboidrato é arroz, né? Resumindo, né? O mesmo comentário da pergunta anterior. O grande segredo, a grande chave é o equilíbrio. Cortar o arroz do seu prato não vai te fazer emagrecer. Não. Então, assim, equilíbrio, né, gente? Equilíbrio, bom senso e ser acompanhado, auxiliado por pessoas que sabem o que estão fazendo e falando e não qualquer aventureiro. Mais uma pergunta de receita de bolo aqui.
Como perder gordura abdominal Ixi. rapidamente. Se alguém souber a resposta... Rapidamente, não é como perder gordura abdominal. A pessoa não só quer... A pessoa demorou 30 anos para ficar obesa. 30 anos de hábitos ruins, alimentação ruim, sem exercícios físicos, iFood, etc. Aí agora ela chega e fala que quer perder a gordura abdominal, que ela demorou 30 anos para conquistar. Sim. Rapidamente. E aí? Eu, na verdade, não tenho nem resposta para essa pergunta, assim. Eu acho que eu tenho até preguiça desse tipo de pergunta, assim. Não tem um milagre, não tem como a gente escolher uma parte do corpo que vá perder. Existem, sim, já alguns estudos que não é a minha área, né, assim, mais da educação física, de exercícios, por exemplo, HIIT, exercício aeróbico que ajuda mais nessa gordura visceral que fica aqui. Uma coisa que é fato, tá? A gente tem uma gordura visceral e subcutânea. Subcutânea é uma gordura que ela não tem um teor inflamatório tão grande, tá mais nos braços e nas pernas. E a visceral, ela fica entre os órgãos, né, aqui na região abdominal. Então, se você tem uma gordura no fígado, uma alteração no intestino, é essa gordura visceral em específico. Para a gente perder essa gordura visceral, a gente precisa da comunicação da alimentação com a atividade física. Você pode mudar a sua alimentação bruscamente, mas se você não fizer uma prática de atividade física, você não altera tanto essa gordura visceral. É incrível. Você perde braço, você perde perna, mas a gordura visceral, que é inflamatória, ela só se mexe com essa comunicação da alimentação com a atividade física. E é engraçado esse imediatismo, porque eu acho rápido, tá? Igual você falou, a pessoa demorou 30 anos para ter um diagnóstico de obesidade. Se ela se esforçar em um ano, ela sai desse diagnóstico. Comparado um ano em 30... Um ano, 365 dias para perder aquela barriguinha, a pessoa acha que não é. Eu acho rápido. Um ano comparado a 30, não. Acho rápido. Bom, quais são os alimentos mais saudáveis para comer? Os alimentos mais saudáveis, o que a gente chama de alimentação saudável, né? Primeiro, sem rótulo, então não tá numa embalagem, então é tudo da nossa natureza. E aí eu incluo a parte de legumes e verduras. Então, o que são verduras? Todas as folhas, sejam cruas ou refogadas, então sejam alface, uma couve-manteiga, refogada, repolho, o que você quiser. Legumes, a gente, para resumir, né, inclui tanto um tomate, palmito, abobrinha, brócolis, vagem, beterraba, cenoura. Cereais e tubérculos, né, a gente tem a parte do arroz. A gente tem também uma batata inglesa, batata doce, abóbora, mandioca, que é tudo parte da nossa natureza. As leguminosas, né, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e as frutas também. Então, nossa base de alimentação saudável são os alimentos que não tem rótulo, né? Eu acho que na minha leiga opinião, né, de pessoa que não tem nada a ver com a área da saúde, mas que tem um estilo de vida saudável. Eu acho que alimentos, que é o que você falou, não tem aquela tabela nutricional, então não que a tabela nutricional seja ruim, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem alimentos que têm tabelas nutricionais e que são bons alimentos ali. Calma, uma coisa, outra coisa. É bom a gente falar porque o pessoal é tão imediatista que às vezes fala, nossa... Não vai mais no mercado. Então, alimentos que não têm essa tabela nutricional porque são alimentos que não passaram ali por processos de manipulação, industrialização e etc, né? E eu acho que a gente incluir a coisa certa na hora certa também eu tenho uma visão de que é saudável para o seu corpo ali. A coisa certa na hora certa que eu digo por exemplo, eu lembro que você passou para mim ali um pouco de mel antes do futevôlei, nesses dias que eu faço futevôlei, a musculação e tal. Assim, é o mel, tem uma tabela nutricional ali, tem um rótulo nele, passou por uma industrialização, a gente está em São Paulo, a gente não tem uma fazenda com umas abelhas aqui para a gente pegar, então vai ter um processo de industrialização, por mais que a gente compre um mel orgânico, mais saudável e tal, mas tem, né?
Então, acho que além desses alimentos que não têm o rótulo, que não passaram por processos de industrialização, alimentos industrializados dentro do possível ali com uma qualidade, né, saúde, Sim, etc., sim. mas em momentos específicos vai ser saudável para o seu corpo, porque você me colocou o mel numa quantidade X específica num momento X específico. Não é para eu sair abrindo um pote de mel e comendo o dia inteiro igual um louco aqui, Exato. que não vai ser saudável. Então, por isso, de novo, eu falo a importância do equilíbrio, a importância de você ser acompanhado por alguém que entende e sabe o que está falando, não só tecnicamente, mas como também como inserir essa técnica dentro do seu cenário. Então, o saudável, ele também, no meu ponto de vista leigo, ele acaba sendo relativo àquilo que é a sua realidade. Sim, sim. E tem a proteína animal também, que hoje em dia ela entra, é muito discutida na dieta mediterrânea, que eu falei que é a mais estudada hoje em dia, porque a base dela são fontes de gordura boa também, então a gente fala das castanhas, das sementes, né, como fazer parte da alimentação saudável, e da proteína animal, que eu ia comentar, é mais carne branca do que a carne vermelha, também é algo muito discutido hoje em dia. Então a gente ter uma atenção, né, ter um consumo ali de frango, de peixes, frutos do mar, e aí a gente ir reduzindo a quantidade da carne bovina, né? Não é que não é para comer, mas entre 7 dias da semana você conseguir ter uma variedade, não ficar todos os dias consumindo só a carne bovina. A suína, ela é ótima também, né? A gente não fala muito dela, mas um lombo suíno, filé mignon suíno, é excelente para nós. Eu acho legal que é o que a gente tem costume de fazer aqui em casa, alternar, né, as proteínas. A gente sempre coloca, vamos comer frango. Aí a gente come frango assim, sei lá, 2 dias. Faz ali almoço e jantar, 2 dias. Aí depois a gente come uma carne, come mais uns 2 dias de carne. Aí a gente come um peixe, mais uns 2 dias de peixe. A gente come um porco. Então dentro da semana ali a gente acaba tentando intercalar e comer proteína de frango, de carne, de porco e um peixe, colocar ovo. A gente tenta pegar essas fontes de proteína animal de diferentes, né? Porque Sim, também, sim. vou comer só peixe, só carne, não só dá. frango, só porco. Acho que variar é interessante, não propriamente pelas questões nutricionais, né? Mas acho que também pelo sabor mesmo. Comer frango todo dia, comer carne todo dia enche o saco também. A gente quer variar um pouquinho. Sim, claro. Bom, a última pergunta pra gente finalizar é uma pergunta que também tá um pouquinho linkado com receita de bolo. O pessoal gosta. Eu devo ou não consumir suplementos e vitaminas, né? Durante o dia, assim. A gente vê um boom, e eu não sou contra, tá? Pelo amor de Deus, eu consumo proteína em pó e de arroz, porque eu não posso tomar whey. E consumo também vitaminas, acho isso super interessante, importante para nossa saúde, mas a gente teve um boom aí há sei lá, uns 10 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, de whey, creatina, né? Esses suplementos que não existiam e do nada explodiram aí. A gente tem um monte de marca de suplemento, um monte de suplemento diferente. E tem coisas que, né, às vezes a gente precisa, outras coisas não. Mas acabou juntando esse boom de suplementos com as pessoas com rotinas cada vez mais corridas, cada vez menos tempo para fazer alimentação e etc. E a questão também de, que aí é um pouco mais recente, mas a gente vê esses doces sem açúcar e com proteína, né? Um chocolate com chocolate proteico, barras de proteína ali que você come, parece um chocolate mesmo, alguma coisa assim que você está comendo. Então trouxe muito essa realidade de tentar juntar o saudável com aquela coisa de querer comer um docinho todo dia, etc. Então, enfim, o cenário todo foi caminhando para essa direção, e aí eu acho que é interessante falar um pouco sobre se precisa ou não, se devo ou não, se é necessário ou não o consumo diário de suplementos e vitaminas. Isso tem muitas variáveis, né? Numa alimentação saudável, a base é o alimento.
é muito difícil começar um tratamento nutricional com suplemento já tudo de uma vez. Por quê? Porque se a base não está bem estabelecida com o alimento, seu xixi vai ficar gourmetizado e você não vai ali utilizar. Então, hoje em dia a gente vê muitas alterações intestinais. Se o intestino não está bom, ele não vai absorver essa suplementação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É só um caso muito específico ali, que se está numa deficiência muito grande, a gente já suplementa. Uma super famosa é a vitamina D, né? Então, aqui, pelo menos, como eu atendo em São Paulo, em Santo André, assim, não são regiões que a gente fica tomando sol. Então, é muito difícil a gente não suplementar a vitamina D, porque ela é importante para N fatores ali no nosso organismo e normalmente está baixo, né? Então, a gente, às vezes, dá um boom de suplementação e depois mantém uma de manutenção para controlar essa quantidade, né? E aí a gente fica muito de olho na mulher, a parte de ferro, ferritina, vitamina B12, né? Por conta de ciclo menstrual, de todas as fases que ela passa, também é uma coisa que a gente olha. Mas não é uma obrigatoriedade, né? Chegar com multivitamínico, a partir de X anos precisa de um multivitamínico. Não necessariamente, né? A gente também analisa muito o ômega 3, tem muitas pessoas que não conseguem fazer o uso de ômega 3 e o momento da vida dela, né? Se é necessário ou não. Então, assim, é muito particular essa parte de suplementação. Eu vou falar mais do whey protein, porque é uma coisa que você trouxe e tá tão famoso hoje em dia e tem um poder nas redes sociais que, assim, não é nenhum milagre do Senhor, né? Porque a gente pensa assim, eu vou tomar o whey protein, vai acontecer alguma coisa diferente. Mas nada mais é, gente, que uma fonte de proteína. Lembra que eu falei? Proteína, macronutriente. Então, assim, a gente encontra no whey, mas eu encontro no ovo, eu encontro em frango, eu encontro em carne. E é o que a gente estava falando que tem dia que a gente come frango, tem dia que a gente toma, que a gente come atum, tem dia que eu posso tomar o whey protein. Então, assim, ele tem esse termo de suplemento, mas não é todo mundo que precisa tomar e quando toma não é todos os dias. Então a gente substitui uma proteína sólida. Então às vezes a pessoa precisa todos os dias por correria, eu não tenho tempo de parar e comer à tarde ou de manhã, então a gente coloca no lugar de você comer um ovo ou um frango desfiado. Então assim, a gente usa por mais praticidade e estratégia às vezes de vontade de doce também, do que se precisa muito, né? Não é uma coisa melhor do que você comer. Então é importante explicar o que é o whey também, que tá super famoso, mas é muito particular, assim. E aí eu acho que só pra gente resumir o vídeo como um todo, que os primeiros passos de uma alimentação saudável, eu queria trazer umas coisas além dessas perguntas rapidamente, para não estender muito, que são importantes e não trouxe aí, né? Alimentação saudável, como a gente disse, é mais a parte de sem rótulo do que com rótulo, né? Quando a gente tem o lado do rótulo, o que você precisa ficar de olho? Eu poderia fazer um vídeo aqui só sobre rotulagem, mas o que você precisa ficar de olho? Principalmente nos ingredientes, todo mundo vê número, todo mundo quer ver quantas calorias tem aquele produto, né? Já vira ali a tabelinha nutricional, mas os ingredientes ali presentes são tão importantes quanto, tá? Números. E você precisa saber que os ingredientes sempre estão na ordem dos mais usados para os menos usados. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, vou comprar lá, e o primeiro ingrediente é açúcar, quer dizer que ele é a base daquele produto. Então, se você quer uma alimentação saudável, o açúcar ele não deve estar presente nos 4 primeiros ingredientes de um rótulo. E aí você consegue ficar mais esperto. É difícil não estar, né? Alimento que tem açúcar é difícil não estar nos 4 primeiros, né? Exato, é bem difícil. Isso não cai nas pegadinhas, até que você falou de doces fitness, né? Aí você vai ver brownie fitness, aí vai estar lá nos ingredientes. Segundo ingrediente, açúcar mascavo. É açúcar, mascavo é açúcar. Maltodestrina. Maltodestrina, que é uma outra forma, né? Então, o primeiro ponto fica de olho, está na ordem do mais usado para o menos usado, né? O ingrediente. Um outro ponto, vamos juntar com essa maltodestrina da rotulagem. Se você pega um rótulo que os ingredientes têm muito nome que você não conhece, quer dizer que tem muito aditivo alimentar ou químico, né? Então, quando eu pego ali um refrigerante zero e vou ler, se eu não te falar que é um refrigerante, muitas vezes você vai achar que é um produto de limpeza, porque você abre assim, dióxido de carbono. Você tem isso na sua casa? Não. Então, por que você vai colocar através de um produto alimentar? Então, assim,
existem alimentos e existem produtos. Tudo que tem rótulo se vira produto e não é um alimento, né? Deixa de ser. Então, são duas pegadinhas aí que a gente tem que ficar de olho, tá? Saindo dessa parte da rotulagem, a gente tem sim algumas orientações da Organização Mundial da Saúde do quanto a gente deveria ter ali de vegetais durante o nosso dia, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que eu vejo que a população... Vegetais e frutas, né? Isso. É que a população, ela deixa de lado, né? Então, se a gente for pensar no seu almoço e no seu jantar, você precisa incluir pelo menos metade do seu prato abrangendo verduras e legumes, tá? Eu já te expliquei o que é verdura e o que é legumes aqui. Então, metade do seu prato. A outra metade você distribui aí com o seu arroz, com o seu feijão, com a sua proteína, não tem problema. Mas metade do seu prato de verduras e legumes, almoço e jantar. E frutas, pelo menos 2 porções. A gente considera a porção umas 100 gramas. Então, assim, uma fatia de melão tem 100 gramas, fatias de melancia, um punhado de uva. Não precisa ficar pesando, mas essa é a recomendação de uma alimentação saudável. Vegetais que inclui tudo isso, né? Vegetais, a gente tem verduras, legumes e as frutas. Então, a gente tem ali a recomendação de pelo menos 400 gramas de vegetais por dia para ter uma alimentação saudável, incluindo ali legumes, verduras. Então, se você for pensar quanto você come de legumes no seu dia, que você pesa certinho. Legumes, 300. 300 já bate só de legumes. Né? E 300 eu de também. legumes, eu como aí 240, eu como 120 gramas no almoço, 120 gramas ali no mais um no bolzão jantar. de salada. Não, Henrique, na salada, misericórdia. Na verdura, Jesus Cristo, não vence comprar alface. É até demais. Então, assim, ele consome bastante. E fruta só pra também, eu exemplos, né? Eu como 200 e poucos Isso. gramas de fruta. 200 e pouco, assim, porque deveria ser 140 de mamão de manhã e 100 de banana antes do futevôlei. Só que aí eu abro uma banana e ela tem 105. Aí, pô, eu não vou jogar assim, guardar 5 gramas de banana, né? Às vezes, não, mas então dá mais ou menos pra aí ter uma uns noção 250 gramas de alimentação saudável. Existe sim um mínimo para você consumir desses vegetais, para você ter uma alimentação saudável. E por fim, para não me alongar tanto assim, você pensar nas refeições como um todo e parar de ficar analisando alimentos de forma isolada. Será que o ovo é bom? Será que o pão é bom? Depende com o que ele está ali na refeição. Então, pensar que você precisa trazer mais nutrientes em cada refeição e parar de comer pouquinho, comer só uma coisa. Não, a gente precisa ter mais nutrientes nessa sua refeição como um todo, durante o dia todo, né? E até do doce, né, que é super famoso, que eu não vou me estender também, mas a parte do doce, uma dica que eu dou é você conseguir controlar a quantidade que você consome e não consumir ele isoladamente, tá? Então, a regra básica é não comer doce de forma isolada. O que eu chamo de isolado? Eu almocei, daqui 4 horas eu vou comer um docinho no lanche da tarde, só ele. Não, joga ele junto como sobremesa de uma refeição. Seja do almoço, seja do jantar. Acorda de manhã, a primeira refeição, uma fatia de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Sua glicemia, ó, vai lá pro teto. Então, assim, joga doce perto de refeições principais, que você tem outros nutrientes além do açúcar, que vai controlar aí seu índice glicêmico, aí é papo para outro vídeo, mas controlar um pouco o estado da sua glicemia durante o dia todo. Então, se eu der uma recomendação principal de doce é esse, para de comer ele isoladamente. Mas eu queria comer à tarde. Então, você come primeiro um ovo cozido, depois você come seu doce. Mas junta ele com outros alimentos ali, com outros nutrientes, para não ficar só o açúcar aí no meio do caminho. Maravilha, show de bola. Gente, vamos encerrar o vídeo. Eu acho que foi muito bom, muito esclarecedor para você que está querendo começar a dar os primeiros passos aí numa rotina mais saudável, trazer mais nutrientes, né, macronutrientes para o seu dia a dia, para te trazer mais qualidade de vida. Acho que já tá de muito bom tamanho. Não vamos deixar lição de casa, né? Acho que deixa as dúvidas, né, sugestões aí para próximos vídeos também ligado a essa parte de alimentação que a gente vai respondendo, certo? Você falou que você ia deixar na descrição o aplicativo. É. Então é isso aí.
Obrigado por você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, manda pro pessoal aí, pros seus amigos, pra família, manda pra todo mundo, o pessoal começar a ter alimentações mais saudáveis e seguir o nosso conteúdo, certo? E lembrando sempre que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.